Antilogaritmo. Bom, pessoal, o antilogaritmo é uma propriedade ligada ao estudo dos logaritmos. A sua utilidade ela é pouco notória, mas nos dá auxílios, para resolver determinados exercícios. Podemos até dizer que o antilogaritmo é o inverso do logaritmo, só que não podemos confundi-lo com o cologaritmo, que nós vamos ver já já. Então vamos ver a definição aqui de antilogaritmo. Sendo A e B números reais positivos, sendo que o A, que é a base do logaritmo, tem que ser positiva e diferente de 1, e o B, que é o nosso logaritmando, tem que ser maior que 0. Se o logaritmo de B na base A é igual a x, então B ele é o antilogaritmo de x na base A. Como assim? Parece meio confuso, mas vamos tentar clarear todas as informações. Então aqui você tem o logaritmo de B na base A é igual a x, o antilogaritmo desse x na base A é justamente esse B aqui. Então podemos dizer que o antilogaritmo nada mais é do que o logaritmando, lá do logaritmo. Então podemos fazer a seguinte correspondência. Então o antilogaritmo de x na base A é igual a B. Então isso implica dizer que é a mesma coisa que esse A elevado a esse x, aqui, que é justamente igual a B. Para ficar mais claro todas essas informações, vamos colocar a seguinte situação aqui em cima. Se eu tenho logaritmo de B na base A é igual a x, então quando eu escrevo antilogaritmo, eu faço a troca desse B, vai para o lugar do x, e esse x vai para o lugar desse B. Então fica antilogaritmo de x nessa mesma base A vai ser igual o B. Tudo bem? E para nós resolvermos esse antilogaritmo, que é para encontrar o B, nós simplesmente pegamos esse x e colocamos aqui no expoente do A. Então vai ficar A elevado a x, que é igual ao B. Olha esse exemplo. Qual é o antilogaritmo de 2 na base 3? Então vamos escrever aqui. O antilogaritmo de 2 na base 3, eu não sei, vamos chamar de x. Então, aplicando a definição de antilogaritmo, esse 3 aqui vai ser elevado ao quadrado. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado, que é justamente igual ao x. Então, resolvendo essa continha, nosso x vai ser igual a 9. E de fato, pessoal, porque justamente o logaritmo de 9 nessa base 3 é justamente igual a 2. Então, nós encontramos esse x aqui, que na verdade ele é o antilogaritmo, que nada mais é do que o logaritmando do logaritmo. Meio confuso, Mas é pouco utilizado. Vamos verificar aqui agora o cologaritmo. O cologaritmo é um termo usado para auxiliar cálculos envolvendo logaritmo. Então, chama-se logaritmo um número real, sendo que B é positivo, numa base A positiva diferente de 1, ao oposto do logaritmo de B na base A. Então, veja só, se nós temos aqui, cologaritmo de B na base A, isso é a mesma coisa que o oposto do logaritmo de B na base A. Tá? Então, podemos fazer a seguinte expansão. Então, se nós tivermos aqui assim, cologaritmo de B na base A, como eu falei, o cologaritmo é o oposto do logaritmo de B na base A. Aqui na frente tem esse menos. Esse menos, na verdade, é um menos 1 que está aqui na frente, multiplicando o logaritmo de B na base A. Nós podemos fazer, então, a volta da propriedade do logaritmo da potência. Esse menos 1 que está multiplicando aqui, ele pode voltar para cá como expoente do logaritmando, que é o B. Então, vai ficar assim, logaritmo de B elevado a menos 1
na base A. Então, vai ficar logaritmo b elevado a menos 1 é a mesma coisa que o inverso de b. E isso na base A. Então, em contrapartida, nós podemos afirmar, então, que o cologaritmo de b na base A é a mesma coisa que o logaritmo do inverso de b na base A. Certo? Assim, ó, como eu disse, o cologaritmo de um número é o logaritmo do seu inverso. Isso na mesma base. Então, como exemplo, vamos supor que eu quisesse calcular o cologaritmo de 5 na base 3. Então, sabendo que o cologaritmo nada mais é do que o inverso do logaritmo deste 5 na base 3, então vai ficar logaritmo. Quem é o inverso de 5? 1 sobre 5, isso conservando a mesma base, que é 3. Então, daqui você pode pular direto para cá. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Calcule o cologaritmo de 16 vezes 8 na base 2. Então, se está multiplicando aqui, nós podemos aplicar aquela propriedade do logaritmo, né, do produto. Então, se está multiplicando, separa somando. Isso nós podemos fazer para o cologaritmo? Também podemos fazer. Então, vai ficar assim, ó. Cologaritmo de 16 na base 2. Aí, como é multiplicação, então é mais cologaritmo de 8, também na mesma base, conservando 2. Só que o cologaritmo de 16 na base 2 é a mesma coisa que o logaritmo do inverso de 16 na base 2. E o cologaritmo de 8 na base 2 é a mesma coisa que o logaritmo do inverso de 8 na base 2. Então, resolvendo essa continha, podemos fazer o seguinte, ó. Logaritmo, o que é o inverso de 16? É a mesma coisa que 2 elevado a menos 4. Isso conservando a base, que é 2. E aqui nós temos o logaritmo, e o que é o inverso de 8? É a mesma coisa que 2 elevado a menos 3. Isso conservando a base, que é 2. Então, perceba que o logaritmando é igual à base. Então, a resposta vai ser o próprio expoente aqui, que no caso é menos 4. Mas, aqui também, olha, o logaritmando é igual à base. Então, a resposta vai ser o próprio expoente, que no caso é menos 3. Então, menos 4 somado com menos 3 vai dar menos 7, que é a resposta dessa expressão. Então, o cologaritmo de 16 vezes 8 na base 2 é igual a menos 7. Perfeito? Bom, agora nós temos aqui algumas propriedades acessórias que são fundamentais para a resolução de exercícios de logaritmo. Então, perceba que o logaritmo de b na base A é a mesma coisa que o inverso do log de A na base B. Opa, como é que é isso aí? Nós podemos inverter o logaritmo. Só que quando você inverte, o logaritmando vai para o lugar da base e a base vai para o lugar do logaritmando. Um exemplo, se nós tivermos aqui assim, ó, logaritmo de 7 na base 5, isso é a mesma coisa que o inverso do log de 5 na base 7. Então, se eu posso fazer a ida, também posso fazer a volta dessa propriedade. Então, por exemplo, se nós tivermos assim, 1 sobre log de 3. Aqui não parece, mas a base é quanto, pessoal? A base é 10. Então, o inverso do logaritmo de 3 é a mesma coisa que o logaritmo de 10 na base 3. Tá? Então, você inverte a base que está omitida aqui, que no caso era 10, vai para o lugar do 3 e o 3 vai para o lugar da base. Né? Então, está aqui a resposta. Outra propriedade importantíssima é essa aqui. Ó. Perceba que a base do logaritmo é uma potência. Então, você tem um expoente. Quem é o expoente da base? O n. Então, quando a base está elevada a um expoente, esse expoente da base ele passa para frente do log multiplicando. Exatamente isso. Só que com um grande detalhe, ele não só passa para frente multiplicando, mas ele passa para frente multiplicando invertido.
O inverso de n, olha só, é 1 sobre n, que é igual a log de b, conservando a base, que no caso é a. Dá um exemplo para vocês. Se eu tivesse aqui assim, ó, logaritmo de 5, melhor, vamos colocar aqui logaritmo de 5 na base 125. Então, como é que ficaria a resolução desse logaritmo? Então, ficaria assim, ó, logaritmo de 5. Percebe que 125 dá para fatorar, é ou não é? 125 é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo. Então, perceba que a base é uma potência. Então, segundo essa propriedade acessória, nós vamos pegar esse expoente da base, passar para frente do logaritmo multiplicando, só que invertido. E o inverso de 3 é 1/3. Então, repete aqui o logaritmo de 5 na base, que no caso também é 5. Então, vai ficar 1/3 que multiplica, e o log de 5 na base 5, lembra quando o logaritmando foi igual à base, a resposta é 1. Logo, 1/3 vezes 1 é 1/3. Então, é o valor dessa expressão. Tudo bem aí, pessoal? Tranquilidade? Então, pronto. Beleza.